Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Gente, hoje eu vou trazer um vídeo que vocês me pediram bastante e que na verdade eu acho que eu devo trazer um pouquinho mais, que é tentando mostrar algumas outras ações que eu tenho na minha carteira previdenciária, na minha carteira aqui com foco em receber dividendos, que são um pouco diferente daquelas tradicionais, que seria Banco do Brasil, Taesa, empresa de energia em geral, Santander, bancos em geral, seguradoras. Então eu vou um pouquinho além e hoje mostrar para vocês uma das empresas que eu tenho aqui, que eu já ganhei bastante dividendo, ainda vejo que eu vou ganhar mais e que tenho na cabeça aqui de comprar mais ações, que é a Gerdau, tá? Para você que não sabe, Gerdau aqui é uma empresa muito interessante na Bolsa Brasileira, uma das grandes empresas aqui no Brasil. E, cara, também, obviamente, com aquela noção sempre de se expor um pouco a commodity. E quando a gente fala de commodity, muita gente gosta de ficar longe, porque é muito cíclico, mas eu acho que aqui que tá uma boa oportunidade de você se posicionar em momentos onde a gente tem uma pressão negativa para as commodities, e aí essas empresas acabam ficando um pouco mais baratas, e aí você sentar em cima dessas ações para colher os frutos e os dividendos ao longo do tempo. Gerdau paga bons dividendos, Vale paga bons dividendos, que mais? Algumas outras empresas relacionadas a petróleo, por exemplo, Petrobras, se tiver uma boa gestão, obviamente, ligada a commodities também paga bons dividendos. Então, empresas normalmente ligadas a commodities que geram bastante caixa, vão distribuir dividendos. Agora, a gente tem que saber que é cíclico, então não é sempre que você vai receber bons dividendos. Vai ter momentos que vão vir melhores, momentos piores. Só que como a gente está diversificando o nosso portfólio e a gente também tem algumas outras empresas na carteira que aí sim pagam de forma um pouco mais consistente, não acho que tem um problema quanto a isso, beleza? Então fica até o final do vídeo para mostrar aqui para vocês a minha posição, quanto que eu já ganhei, quanto que eu já perdi, quantas ações eu tenho e óbvio, né, mostrar também algumas informações da empresa. Deixa seu like, comenta qualquer coisa, bom dia, boa tarde, boa noite e bora pro vídeo. Bom pessoal, aqui na minha tela vocês podem ver a parte aqui da plataforma AGF, que é a plataforma que eu uso para consolidar minha carteira, e aqui tá um pouquinho diferente, porque o AGF, ele não sei por qual razão, coloca a Gerdau como se fosse parte da carteira oportunidades, tá? Mas no final do dia, não é parte da carteira oportunidades. Pelo contrário, tá? A gente tem Gerdau aqui, eu entendo que é muito interessante para uma carteira previdenciária, então acho que até deveria ir lá para a parte de previdenciário. Isso é uma mudança que eles devem fazer em algum momento, porque você não consegue escolher Gerdau para estar lá e sim aqui em parte de oportunidades. Mas mesmo assim, eu invisto por uma razão simples. Eu acho que é uma boa empresa e eu acho que é uma empresa que tende a pagar bons dividendos no futuro também, obviamente observando aquilo que eu falei. Aqui tem algumas outras posições que aí sim são oportunidades de momento, como vocês podem ver. Então ali embaixo tem Cogna, tem MRV, tudo uma alocação um pouquinho mais tática nessa ideia de, cara, talvez ganhar um pouquinho de dinheiro aqui para usar esse dinheiro e depois comprar mais da carteira previdenciária. Essa aqui no de fim do dia é o objetivo, né, da carteira oportunidades. Tem o Vega aqui que eu também acabei comprando a 36,01, então estou ganhando um pouquinho de dinheiro, mas enfim, essa não é a grande ideia do vídeo. Bom, Gerdau, como vocês podem ver, é uma posição aqui de quase 6 mil reais. Eu já ganhei nessa posição 3.478 porque eu comprei Gerdau a 12. Lá atrás eu comprei Gerdau na época da pandemia, lá em 2020. Eu tinha mais ações, eu fiz o erro aqui de ter vendido um pouco de Gerdau, porque eu não estava enxergando que isso daqui, na verdade, podia sim fazer parte de uma carteira previdenciária. Foi agora que eu, sei lá, estudando um pouco mais, percebi que, apesar de ser cíclico, apesar de ter essa volatilidade, faz total sentido estar na carteira previdenciária. Então eu tinha mais ações, eu tinha cerca de mais ou menos umas 300 ações de Gerdau, acabei vendendo quase que metade aqui, fiquei hoje com 186, tá? 186 ações, o que dá uma rentabilidade de mais de 155% da minha posição. Para você ter uma ideia, na época da pandemia, a Gerdau chegou a bater 10 e pouquinho, hoje está custando 30, tá? Então, de novo, é uma empresa que reagiu bastante. Para a gente ver um pouquinho mais de detalhe aqui da minha posição, antes de entrar para falar sobre sobre as empresas inteiro, aqui a gente tem um pouquinho dos aportes que eu fui fazendo, aqui a gente tem o total de proventos que a gente já recebeu até agora, o yield on cost, um yield on cost muito interessante. Sempre quando eu falo, né, lembra de você sempre tentar comprar as empresas quando elas estão cada vez mais descontadas, quando ninguém quer, porque o seu yield on cost vai ficando melhor ao longo do tempo, né? Como se fosse mais dividendo que você está recebendo pelo preço que você pagou lá atrás. A gente tem a cotação hoje de 30,72, mas a gente tem um preço teto de 41, ou seja, os próprios analistas aqui do AGF ainda entendem que você tem margem de segurança um pouco para continuar comprando Gerdau para receber pelo menos 6% de dividendo. Na posição que eu comprei, pô, eu tô recebendo muito dividendo, porque meu preço médio é mais ou menos 12. Olha como os proventos mensais foram melhorando, tá? Então eu recebi 37, depois eu recebi 90, depois eu cheguei a receber 132, isso nos últimos 12 meses. E vale lembrar, tá? Que a gente aqui tem mais de um ano
que a gente tem essa carteira. Então esses últimos 12 meses não vão mostrar sempre. E olha aqui como você vê os dividendos crescentes ao longo do tempo, tá? Então em 2017 ali R$1, aí a gente teve em 2018 R$13, a gente teve R$23, aí em 2020 comecei a aumentar minha posição, eu tinha um pouquinho de Gerdau antes, porque é uma das empresas que eu invisto desde que eu comecei, 43,71, aí em 2021 recebi bastante dividendo, R$551, em 2022 259. Por quê? Porque eu acabei vendendo um pouco de ação. Se eu não tivesse vendido, eu estaria recebendo ainda mais. Então aqui tá a cagada de você ficar realizando posição em empresas que pagam bons dividendos que você quer pro longo prazo. É uma pena que eu não tenha enxergado isso antes, mas tô trazendo esse erro aqui para vocês para que você não cometa o mesmo erro que eu cometi lá atrás, tá? Aí você vê aqui, né, então a venda que eu mostrei para vocês, né? Então você tem meio que como se fosse um aporte negativo aqui, porque teve a venda. Eu não fiz nenhum aporte nos últimos 12 meses, ficou parado, acabei usando para outras ações, mas tendo a pensar que eu acho que faz sentido eu continuar aumentando minha posição. E aqui do lado, vocês podem ver então, ó, só pelo fato da gente ficar sentado, tá, em cima de uma posição, olha quanto dividendo você vai recebendo, tá? Olha isso daqui. Isso daqui é dividendo, é juros sobre capital próprio que vai entrando no nosso bolso para você, cara, comprar mais ações. Simplesmente um dinheiro novo, um dinheiro que entra para você. Olha quanto a gente recebeu aqui. Isso com 186 ações. Imagina se eu tivesse, tá? Mais ainda. Imagina se eu tivesse mais ações. Essa é a ideia. Coloca na sua cabeça. Uma carteira previdenciária não importa o valor que você tem nas ações. Não importa o valor da sua posição. E sim o quanto você tem de ação. Porque quanto mais ação você tem, mais dividendo você recebe. Isento de imposto o dividendo, tá? Lembra disso, isento de imposto. Você pode pegar isso aí e reinvestir sem pagar um centavo de imposto. É uma maravilha que as pessoas acabam não enxergando às vezes, tá? E aí é pra gente olhar um pouquinho de informação extra aqui sobre Gerdau, para você que, enfim, gosta ou tá pensando em colocar uma posição. A gente tem um dividend yield nos últimos 12 meses que não é tão atraente. Vale lembrar, tá? Essa empresa é muito cíclica, então vai ter momentos onde ela vai pagar mais, vai ter momentos onde ela vai pagar menos, pode ter momentos onde ela deve anunciar, mas às vezes não anuncia por uma outra questão, por às vezes a empresa querer reter um pouco mais de lucro. Então não tem essa previsibilidade toda quando se a gente fosse comparar, pô, com uma transmissora de energia. Mas, de novo, se a gente quer diversificar um pouquinho, vale a pena, na minha cabeça. Eu não tô falando pra você deixar de ter transmissora de energia, uma Taesa, uma Alupar da vida. Não, uma Transição Paulista ou até mesmo, pô, um grande banco. Tô falando para você ter, além disso, também uma empresa ligada a commodity. Pode ser Gerdau, pode ser Vale, se quiser. Pode até ser uma empresa ligada a petróleo, seja Petrobras. Você que sabe. Eu acho que é legal diversificar um pouquinho. Tá, a gente tem a cotação hoje, como eu falei, de 30,72, o preço teto projetivo de 41,01. A gente tem 4 anúncios de dividendo anual, fevereiro, agosto, abril e novembro. Ou seja, é uma empresa que anuncia com consistência, interessante. Um payout na casa dos 34%, que não é ruim, tá? É um payout interessante, dado também que essa empresa precisa reter o seu lucro para continuar investindo na sua própria expansão. É uma empresa que gera fluxo de caixa, ou seja, o dividendo que ela distribui é bem saudável, isso que eu coloco sempre para vocês nos vídeos. Não adianta nada a gente ficar recebendo dividendo de empresa que é não saudável, porque a empresa não é perene, aquilo não vai dar certo para sempre. Uma empresa vai à falência se ela não gera caixa. Então, se a empresa gera caixa e distribui dividendo, você está tranquilo. Se a empresa não está gerando caixa, ou seja, está consumindo dinheiro, pô, não faz sentido distribuir dividendo nesse momento, tá? Algumas empresas até distribuem, às vezes, dividendo consumindo caixa, mesmo não gerando. Isso é um problema, não é um dividendo saudável, tá? Eu já fiz um vídeo no meu canal aqui falando sobre isso. A gente pode ver aqui as margens, tá? Bastante interessantes. Aqui a gente vê, né, então, como que a cotação foi evoluindo, né, ao longo ali do tempo, versus também como que os proventos foram evoluindo. Então, você percebe, os proventos, ele sempre pagou, né? Mas a gente vê agora um pagamento de proventos bem maior nesses últimos tempos. O que eu acho que faz sentido. É um provento tão atraente assim quanto uma transmissora, contra um grande banco? Não. Mas, gente, vamos diversificar um pouco. Não precisa colocar todas as suas fichas em 2, 3 empresas. Eu acho que você tem que diversificar um pouco, até para mitigar um pouco de risco específico em setores diferentes. Não estou falando para você comprar 50, 100 ações para sua carteira. Não é isso. O que eu estou falando é que eu não acho que você deve colocar 2, 3 posições apenas, tá? Especialmente se for de apenas um setor ou 2 setores diferentes. Eu gosto de diversificar, eu prego bastante isso, é isso que eu estou fazendo e tendo a fazer ao longo do tempo. Então você pode perceber
a empresa sempre pagou dividendo, então isso de fato acontece. A gente tem momentos onde a empresa paga dividendos piores, tá? Isso é bastante cíclico também, a empresa passando por momentos mais complicados nesse momento. Então você pode ver em 2016 como o lucro da empresa foi bem ruim, na verdade deu prejuízo, então óbvio que não pagaria dividendo. Mas à medida que a empresa retoma os seus rumos e passa a lucrar mais, que no final do dia é essa linha aqui, ó, essa linha azul aqui, você vê que os proventos também aumentam e a cotação vai sempre acompanhar o lucro, beleza? Quanto ela lucra mais, a cotação sobe. Começa a dar prejuízo, a cotação vai caindo. Isso é normal de acontecer, tá? E aí você pode ver um pouquinho da evolução do dividend yield. Pô, Bruno, nossa, não tô gostando. No passado eu não pagava muito. Mas, cara, entenda que as coisas vão mudando ao longo do tempo. Entenda também que essa aqui é uma empresa cíclica. À medida que a gente tem uma forte das commodities, né, uma alta das commodities, essa empresa vai gerar mais resultado. E se ela não estiver passando por algum problema, ou se ela não precisar investir nela mesma, ela vai distribuir aquilo em forma de dividendo. Agora, se a gente está passando por uma queda nas commodities, como por exemplo um perigo de recessão, ou uma economia na China que está muito afetada e que a gente vê pouca demanda, óbvio que as commodities caem, óbvio que essas empresas vendem menos, né, exportam menos, têm menos receitas e aí vão ter menos resultado para distribuir. Então, sempre a gente tem que ficar de olho nisso daqui, beleza? E aqui você tem então um pouco de quanto que foi anunciado, quanto que foi pago, assim por diante. Tem um dividendo que a gente vai receber no dia 14 do mês que vem na casa de 1,73 por ação, o que é super interessante, da Tacom até dia 21. Então, se você ainda não comprou, se você quiser comprar, achar que faz sentido, você comprar até dia 21, você recebe 1,73 por ação, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Só reforçando aqui a minha tese de que a gente tem que diversificar um pouquinho, que existem setores que são bastante interessantes para receber dividendo, especialmente quando a gente tem empresas mais robustas nesses setores, né? Então, pega Gerdau, pega Vale, pega Petrobras, são empresas bastante robustas em commodities, tá? Mineradora, siderúrgica, petroleira, né? Petrolífera, enfim. Se a gente sabe que Petrobras tem muito aquele risco de interferência política, a empresa tem gerado ótimos resultados nos últimos 4 anos, não é à toa que distribuiu mais de 50% em dividend yield só em 2022, e a gente não sabe qual que vai ser os próximos 4 anos. Se a empresa continuar seguindo sua estratégia, também deve pagar bons dividendos, até porque o preço do petróleo hoje é estruturalmente mais alto. Depois eu posso fazer um vídeo de Petrobras, se vocês quiserem, beleza? A gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou, até mais!